Deputados protestam e plenário da Câmara não consegue votar projeto com alterações eleitorais. CPI do DPVAT ouve autoridades de Birigui, cidade paulista, que concentra denúncias de uso irregular do seguro pago por proprietários de veículos. E esta edição destaca também: lançada na Câmara, uma plataforma que vai receber denúncias de violações de direitos praticados por programas de TV com temática policial. E você acompanha aqui, a partir de hoje, uma série de 4 reportagens especiais que vão mostrar a atuação da Câmara quanto ao uso e compartilhamento de dados pessoais pelas empresas. Boa noite em Brasília, 11h05. O Jornal da Câmara começa agora. Deputados aprovaram uma medida provisória que garante a liberação de recursos já previstos para o Rio de Janeiro por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas a polêmica do dia no plenário foi outra. Em meio a certa resistência de parte dos deputados presentes, foi aberta a discussão sobre a medida provisória que libera recursos para o estado do Rio de Janeiro referentes ao apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A resistência maior era quanto à possibilidade de votação de uma outra matéria sobre mudanças em regras eleitorais, bem mais polêmica. Contra esse projeto, que é uma surpresa para a maioria dos deputados, que é uma anistia de Caixa 2, de crimes eleitorais, etc. Não é contra essa medida provisória. Estou alertando às 20h45 para que não caiamos numa armadilha de votar alguma coisa que, no fundo, vai significar uma anistia, pegando o país de surpresa, sem sequer o presidente da casa aqui, ocupando a presidência da República interinamente. Tem projeto está rigorosamente dentro do regimento. O presidente da mesa manteve a votação da medida provisória, que foi aprovada. São 2 bilhões e 900 milhões que foram disponibilizados ao Estado do Rio de Janeiro para a realização das Olimpíadas e as Paralimpíadas. Já foram realizadas, encerrou-se o dia de ontem. E a gente vai direto ao Salão Verde conversar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário da Câmara e tem outras informações. Olá, Dini, boa noite. Os deputados conseguiram votar mais alguma proposta? Boa noite, Jaciene. Não conseguiram votar mais nada. Logo depois da aprovação da medida provisória que autorizou o repasse da União de quase 3 bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro para fazer a segurança das Olimpíadas e Paralimpíadas, começou então a discussão do projeto de lei que trata de mudanças em regras eleitorais. E aí deu muita confusão. A sessão foi suspensa por mais de 1 hora, e quando ela retornou, a confusão continuou. Primeiro porque muitos deputados reclamavam que não tinham nem conhecimento de que esse item estaria na pauta. A pauta que foi divulgada tanto do Congresso Nacional quanto da Câmara não constava que haveria a discussão desse projeto de lei que trata de mudanças em regras eleitorais. Essa proposta que foi colocada em votação hoje, ela está parada desde 2007, quando houve o início de votação dela aqui no plenário, mas depois disso não se tratou mais dela. Então ela está parada desde então. Outra reclamação dos deputados, principalmente dos deputados da Rede, do PSOL e até alguns do PMDB, era de que não se tinha nem conhecimento do texto. E algumas perguntas ficaram em aberto. Por exemplo, o deputado Alessandro Molon, o líder da Rede, perguntou quem seria o relator e quem autorizou a reentrada dessa pauta no dia de hoje. E essas perguntas não foram respondidas pelo então presidente, primeiro secretário, mas que presidiu a sessão de hoje, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Ele se limitou a dizer que, na verdade, essa proposta não é dele, mas que foi colocada em pauta e ele estava apenas conduzindo a sessão. O deputado Wildo Rocha, do PMDB do Maranhão, chegou a dizer que isso sim seria um golpe, e o deputado Miro Teixeira chegou a falar que isso significaria fechar o Congresso, pois nem os deputados aqui estariam tendo conhecimento do que estaria sendo votado aqui no plenário. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, do PSD aqui do Distrito Federal,
ele que é líder do partido, então fez o pedido ao deputado Beto Mansur, que presidia a mesa, para que a pauta fosse retirada, tendo em vista a grande quantidade de reclamações dos deputados. E após, então, uma reclamação, ele retirou a proposta de pauta e, assim, se encerrou a sessão. Só que não antes, sem um pouco de polêmica ainda, porque, na verdade, alguns deputados, entre eles o líder do PSOL, Ivan Valente, queria que fosse feita a votação nominal para mostrar quais deputados apoiavam essa proposta, que até agora a gente também não tem conhecimento do texto, porque ele não chegou a ser divulgado. É com você, Jacene. Vale a gente lembrar, isso antes da gente encerrar a nossa participação aqui, vale a gente lembrar que ainda há sessão da Câmara e do Congresso Nacional convocadas para amanhã de manhã. E a gente pode acompanhar, então, o que está para ser votado na reportagem. Na semana passada, governadores vieram a Brasília e pediram, tanto para o governo quanto para os parlamentares, que votassem propostas que ajudem a amenizar a crise econômica nos estados. O Palácio do Planalto também tem interesse em liberar mais dinheiro para vários órgãos da administração pública federal, o que depende de aprovação dos parlamentares. Na pauta da convocação do Congresso, há 9 projetos de liberação de recursos e 7 vetos presidenciais. Mas o principal é terminar a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras do Orçamento Público Federal do ano que vem. Para atrair deputados a Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez uma pauta de votações exclusiva para os deputados, determinando que tenha desconto no salário quem faltar sem justificativa. O destaque é o projeto de interesse dos governadores, que permite que governos repassem para bancos privados a responsabilidade de cobrar quem está na dívida ativa. Com isso, os governos recebem adiantado, mas com desconto, o valor de dívidas que muitas vezes nem tinham expectativa de receber. É preciso aprovar um pedido de urgência para que a matéria seja votada. Também estão na pauta uma medida provisória que transfere recursos ao Rio de Janeiro, valores referentes à organização das Olimpíadas e Paralimpíadas e 5 acordos internacionais. Vale a gente destacar que a primeira sessão marcada é a do Congresso Nacional, amanhã para as 11 horas da manhã, então para tratar aí do final da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em seguida, tem sessão da Câmara dos Deputados e a gente não tem conhecimento de se esse projeto de alterações nas regras eleitorais vai voltar a ser pautado, tendo em vista que a pauta anunciada foi a pauta que já estava prevista antes. Alguns pedidos de urgência de projetos, entre eles de venda de dívida ativa dos estados, né, dos governos, aliás, governos tanto municipal, federal ou estadual, e também a reforma do ensino médio, o projeto que pede a reforma do ensino médio. Alguns também projetos de acordos internacionais. Para saber se amanhã, então, vale saber se essa polêmica vai continuar ou não amanhã na sessão da Câmara dos Deputados. É com você, Jacene. Obrigada, Dini, pelas informações. Birigui, no interior de São Paulo, é um dos municípios brasileiros que concentram denúncias de irregularidades no seguro pago por proprietários de veículos. A CPI, que investiga um esquema de corrupção no DPVAT, ouviu 2 interventores da Santa Casa de Misericórdia da cidade e o promotor de justiça que acompanhou o caso. Fábio Dutra Bertolin e Gabriel Genário de Moraes atuaram dentro da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, no interior de São Paulo, com a missão de verificar denúncias de que recursos do seguro DPVAT seriam usados irregularmente no hospital. Os 2 interventores são acusados de intermediar atendimentos irregulares dos pacientes e fazer acordos para acobertar o esquema, mas os 2 se dizem inocentes. O procurador Bruno de Oliveira Miller explicou que começou a investigar o caso depois de acompanhar repetidas denúncias. Hospitais envolvidos, funcionários, enfermeiros, funcionários, fisioterapeutas, médicos, policiais, advogados, atravessadores, né, que eu chamo como facilitadores. É uma organização muito bem definida e muito extensa. O número de pessoas atendidas, né, conforme lá falado, né, a cada dia vai aumentando exponencialmente, né? Lá no ano de 2015 foram mais de 500 mil pessoas atendidas com invalidade permanente. E nós acreditamos que grande parte dessas pessoas realmente não sofreram acidentes de carro, né? O deputado Cabo Sabino, que pediu a realização da audiência, disse que os 2 interventores se contradisseram e não conseguiram esclarecer as denúncias. Os valores que dizem que era arrecadado com o DPVAT não fecha, porque falam que era a empresa conveniada passava um valor de R$13 mil mensal, mas se atendia por dia 8 a 10 pessoas. Ora, no mês se atendia no mínimo 240 pessoas. Quando você divide isso por R$13 mil, você estava
dizendo que um atendimento saía a R$ 40. Quando saiu o diretor, que veio o outro diretor, disse que o valor mínimo de uma diária de internação numa enfermaria, que é o mais barato, custaria R$ 100 só a internação, sem falarmos das questões de medicação. Relator da CPI, o deputado Wellington Roberto, acredita que o caso de Birigui é mais um exemplo de uso irregular do seguro DPVAT no Brasil. Ele espera que a comissão seja prorrogada pelo plenário e tenha mais tempo para concluir as investigações. É um verdadeiro caos essa situação do seguro do DPVAT, né? Uma situação que nós nos deparamos de uma forma muito forte em relação a desvios de verbas públicas. Por que pública? Porque, na verdade, é dinheiro do contribuinte. E, dessa forma, nós iremos ver se essa possibilidade de prorrogação seja realidade, para que nós possamos concluir no prazo de mais 30 ou 40 dias, se assim for o entendimento do presidente, né, o nosso relatório. O prazo de funcionamento da CPI vence no dia 27 deste mês. Uma eventual prorrogação precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara. O desafio, segundo o relator, é que o plenário só volta a funcionar normalmente depois das eleições municipais, no dia 2 de outubro. O cidadão vai contar a partir de agora com um canal específico na internet para denunciar violações de direitos praticados pelos programas de TV com temática policial. A plataforma Mídia Sem Violência, Sem Violações de Direitos foi lançada aqui na Câmara com a presença de várias entidades. Veja como vai funcionar. Os programas que mostram casos de polícia são transmitidos diariamente em canais abertos da televisão brasileira. Costumam ter muita audiência. Além de reportagens onde a polícia aparece combatendo os crimes ocorridos no dia, esses programas são ancorados normalmente por jornalistas que fazem comentários pessoais sobre a atuação da polícia e os próprios criminosos. A plataforma Mídia Sem Violações de Direitos pretende coibir os excessos cometidos por quem faz esses programas. Entre as violações de direitos estão incitação ao crime e à violência, exposição indevida de pessoas e identificação de adolescentes em conflito com a lei. Nestas entrelinhas desses programas se incentiva a criminalização dos adolescentes. E nós sabemos que no país os adolescentes são responsáveis por 1% dos casos de violação grave, né, frente a infrações e etc. As denúncias de excessos serão feitas pela internet. A idealizadora da campanha explica melhor como ela vai funcionar. Então, se você vê um problema, uma agressão aos direitos na mídia, você dificilmente vai ter onde denunciar. Então, essa plataforma ela pretende ser esse mecanismo de denúncias para que toda a população possa criticar a mídia, saber mais sobre a regulação da mídia e também apontar as violações que ocorrem. E a cada ano ela vai gerar um ranking anual do programa que mais viola os direitos humanos. Com esse ranking, a gente quer dar visibilidade a esse tipo de ocorrência e também chamar as próprias empresas para o debate e para cobrar que elas respeitem os direitos humanos nos seus conteúdos. Durante o lançamento, o representante do Ministério Público lembrou da importância de se regular a mídia. Eu acho que esse debate nos permite, mais uma vez, discutir o tema de regulação e controle de um lado e a alegada, suposta censura, que é um pouco o que os comunicadores que não estão, aqueles comunicadores que não estão atentos com a Constituição, com o que diz a Constituição, com os princípios de direitos humanos, alegam para poder veicular o que bem entenderem. Na verdade, a Câmara tem uma frente parlamentar pelo direito à comunicação e à liberdade de expressão com participação popular. Isso significa que essa frente é formada por deputados, mas também por representantes da sociedade civil. E essa é uma demanda da sociedade civil. Esses programas policialescos, esses programas vespertinos, alguns deles noturnos, exploram a violência de uma maneira sensacionalista, de uma maneira estigmatizadora dos pobres, das pessoas negras e quase sempre viola as nossas leis. Você já recebeu o cartão de crédito de um banco que não é o seu? Já pesquisou um produto na internet e em seguida recebeu um monte de propaganda de produtos semelhantes? Isso acontece por causa do uso de dados pessoais por parte das empresas. Hoje, informações particulares como e-mail, telefone, endereço
podem ser repassadas ou até vendidas de uma loja para outra sem autorização do cliente. A Câmara acabou de criar uma comissão especial para analisar os projetos de lei que têm o objetivo de limitar o uso e o compartilhamento desses dados. Começa agora no Jornal da Câmara uma série de 4 reportagens especiais sobre o tema. A reportagem é de Mariana Monteiro e Cláudia Lemos. O empresário Samuel Ninô faz compras pela internet há muito tempo. É verdade que ele já usou mais a rede para consumir. Reduziu as compras virtuais quando percebeu que cada vez que fazia o cadastro em um determinado estabelecimento, seus dados eram repassados para outras lojas, sem que ele tivesse dado autorização para isso. Hoje eu até tenho receio de passar meu e-mail. É comum na minha caixa de entrada eu ter vários e-mails de lojas que eu já fiz, ou então você vai fazer alguma compra pela internet e acaba que do nada você começa a receber um monte de propostas, de produtos relacionados. Para diminuir a invasão de spams em seu computador, Samuel mudou de hábitos. Toda vez que eu ia usar algum aplicativo, ele tinha aquela opção de logar com o Facebook e eu fazia isso com uma frequência. Hoje eu não faço mais, porque eu percebo que depois que eu comecei usar essa opção de logar com o Facebook, de certa forma esses aplicativos eles tinham acesso a todas as minhas informações. Então eu percebi que no decorrer do tempo eu estava sendo ainda mais incomodado, com mais anúncios, com mais mensagens. Você já recebeu alguma mensagem no seu celular avisando de uma liquidação, uma nova coleção em uma loja em que você nunca entrou? Eu já, e isso é mais comum do que pode parecer. É que quando você faz o cadastro em uma loja, um banco ou outro estabelecimento, não há nenhuma garantia de que aqueles dados vão ficar somente ali. Muitas lojas vendem os seus dados para outros estabelecimentos. Aqui nesse shopping, muitas pessoas também já se sentiram incomodadas com esse assédio comercial. Direto eu recebo mensagem pelo celular de umas operadoras de banda larga, de televisão. Às vezes você acaba cadastrando em um site, você acaba recebendo de outros sites que você não teve nenhum contato. Eu acho que é uma invasão de privacidade. Grande parte dos entrevistados defende que a lei obrigue que eles sejam consultados antes de seus dados serem usados. São os meus dados, então assim, tem que ter minha permissão para tudo. Eu gosto sim quando eu sou consultado, porque eu tenho um maior controle sobre os meus dados. Tudo que a gente pode aprovar no Brasil de regulamento, de forma de controle, é interessante. Alguns projetos em análise aqui na Câmara dos Deputados têm o objetivo de proteger essas informações. O mais recente foi enviado em maio deste ano pelo governo. Ele prevê que os seus dados pessoais só possam ser usados com a sua autorização. As empresas que desrespeitarem as regras serão punidas. São considerados dados pessoais aqueles que podem levar à identificação exata da pessoa. O projeto do governo sobre o tema chegou a tramitar em regime de urgência aqui na Câmara, mas ela foi retirada em julho. O deputado Sandro Alex, que foi relator da proposta naquele período, acredita que o tema merece sim ser analisado com prioridade, mas também com outro cuidado. O tratamento dos dados pessoais é urgente, é pertinente, é necessário, mas ele precisa equilibrar, a garantia dos direitos fundamentais, a sua individualidade, com o mercado, com os negócios, com o crescimento do país. O tratamento de dados em grande volume é chamado de Big Data. Especialistas preveem que ele vai render 1 trilhão e 600 milhões de dólares para as empresas do setor nos próximos 4 anos. E fazer crescer o PIB mundial em mais de 15 trilhões de dólares só com o aumento da produtividade. Mais de 100 países já têm leis para definir como os dados devem ser tratados.
Os empresários acham que já está mais do que na hora de se aprovar uma lei sobre o tema. Dependendo de como ela será construída, mais rígida ou mais flexível, isso poderá ensejar mais negócios ou menos negócios, né? Então, o que a gente entende é que tem que haver um equilíbrio dessas forças, né? Nem tanto ao cidadão, nem tanto aos negócios, mas sim o equilíbrio para que não iniba os negócios, mas também que os dados sejam assegurados. Eu quero que os meus dados sejam protegidos. Nas próximas reportagens da série, o Jornal da Câmara vai mostrar como nós estamos o tempo todo entregando dados pessoais para as empresas. Você também vai saber o que já é e o que não é consenso ainda em relação ao teor da nova lei para proteger a privacidade do cidadão. Aliás, com relação ao projeto de lei que tem aí o objetivo de proteger a privacidade do cidadão. O Comitê Gestor de Sustentabilidade da Câmara e a ONG Rede de Sementes do Cerrado promoveram um debate sobre o segundo maior bioma brasileiro. O Cerrado é considerado o berço das águas no Brasil, com grande diversidade biológica e espécies únicas no mundo. Mas essa riqueza está ameaçada. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, só 3% do Cerrado estão protegidos em unidades de conservação. As taxas de desmatamento deste bioma são as mais altas do país. O assunto foi discutido num painel promovido na Câmara dos Deputados. O representante da Embrapa destacou a importância do debate e dos estudos sobre o Cerrado. A gente pode ver pela situação dos próprios reservatórios do setor elétrico. Alguns deles não estão muito bem, como Serra da Mesa, Sobradinho, e isso tudo tem muito a ver com o que tem acontecido, principalmente com o regime de chuvas dentro do Cerrado. A gente precisa estudar isso para poder melhorar a nossa gestão, aumentar a nossa gestão. Então, a questão do conhecimento, essa ponte entre o conhecimento e o processo de tomar decisão, que é discutido aqui nessa casa, é super importante. O deputado Augusto Carvalho defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que já está pronta para ser votada no plenário, que coloca o Cerrado como um dos biomas que constituem o patrimônio nacional. Porque aí nós teremos o Cerrado e a Caatinga, né? 2 biomas dos mais importantes da nossa biodiversidade, protegidos na Constituição, ou seja, com um plano de manejo, né? Para se conter a devastação que hoje nós observamos, criminosa, destruindo áreas cobertas, né, aterrando nascentes. E claro, o preço que nós vamos pagar lá na frente será um preço muito elevado. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.